Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, ó, pauta recheada de notícia, de assuntos importantes para a gente abordar. A gente vai trazer novidades aí sobre material esportivo, né? Porque o Vasco, além de estar anunciando aí a nova primeira camisa aí que vai ser lançada na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, também já começa negociações aí para quem sabe substituir a capa, que pode estar de saída do Vasco aí. O Vasco nesse momento negocia com 4 empresas, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o amistoso desse próximo sábado contra o América Mineiro aí, jogo que acontecerá em São Januário às 5 da tarde nesse sábado aí, com o Ramon Dias observando alguns atletas da equipe adversária. E também vamos falar sobre a janela de transferências que abriu ontem. Até agora o Vasco não anunciou nenhum jogador, né? Mas a tendência é que o Vasco comece, né, a fazer aí alguns anúncios a partir dos próximos dias, não só de atletas, mas também aí do nosso novo diretor executivo de futebol, que pode ser aí oficializado a qualquer momento. E vamos falar um pouco sobre a situação da 777, né? Que, cara, na minha opinião, nada mais justo do que nessa janela eles mostrarem: tem capital, tem cash, tem dinheiro para investir. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje também. Então, primeiramente, como sempre, né, convido todos vocês a assistirem o vídeo inteiro até o final para não perderem absolutamente nada. Peço que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês aí em relação a cada assunto que a gente vai estar comentando aqui no vídeo de hoje. Peço também a sua ajuda, né, deixando aquele famoso like, né, aquele joinha, aquela curtida lá embaixo do vídeo. E você que ainda não é inscrito, né, você que é vascaíno, quer ficar bem informado com tudo mesmo que acontece no dia a dia do nosso Vasco, de uma forma resumida, direta ao ponto, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreve no canal e venha fazer parte do maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube brasileiro. Combinado? Fechado? E, cara, outro recadinho importante aí pra rapaziada, né, que ainda não tá cadastrado lá na BetWinner, que é a parceira aqui do canal. BetWinner aí, que é um dos maiores sites de palpites, né, de apostas esportivas do mundo inteiro. E você que ainda não tá cadastrado, nosso canal aqui tá dando aí um bônus de boas-vindas lá na BetWinner de R$50 para quando você se cadastra usando o nosso link. Além desse bônus de R$50 de graça, você também participa aí de um sorteio toda quinta-feira de 3 camisas oficiais do Vasco, quando você faça um depósito lá de pelo menos R$10 usando o código promocional MÁRIO2024. Então, todo mundo que está assistindo esse vídeo ainda não é cadastrado, primeiro, um bônus de R$50 de graça, não tem que fazer nada, é só se cadastrar. E segundo, quer participar do sorteio toda quinta, de agora até aí o mês de junho, né, que a BetWinner vai estar fazendo essa promoção de 3 camisas oficiais do Vasco, é só você fazer um depósito de R$10. O valor mínimo é R$10. Óbvio que quanto maior for o valor depositado, se botar R$100, suas chances aumentam muito, né? Então, quem quiser, corre lá na BetWinner, primeiro comentário fixado, tem o link lá para você ser direcionado para o site e tem o código MÁRIO2024 para você tirar proveito dessa parceria. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí de material esportivo, né? Porque o Vasco vai lançar a nova camisa aí, né? O novo primeiro uniforme, que é a camisa preta do Vasco, na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Esse novo uniforme aí, pelo que tudo indica, a camisa já até vazou, né? A gente até colocou uma foto lá no nosso Twitter e no nosso Instagram. Quem não segue a gente tá perdendo, né? Deu mole. A foto já tá lá, né? Pelo menos é o que a gente imagina que a camisa vai ser. E será uma homenagem, segundo aí as informações que a gente tem, ao Roberto Dinamite e ao elenco, né? Ao time campeão brasileiro de 1974, né? Conquista aí que completa esse ano 50 anos de idade. A camisa tá bacana, né? Se for aquela lá, parece que tá bem legal, né? Mas tem uma coisa interessante, né? Essa pode ser a última camisa preta que a capa vai fazer no Vasco da Gama em 2024. Por quê? Porque o contrato da capa com o Vasco, ele só vai
até o final desse ano. E nesse momento, a Vasco SAF já iniciou negociações aí com 4 empresas. Uma delas, a própria Capa. As outras 3 são a Legeia, empresa que eu particularmente não conheço muito bem, né? Estou apenas aqui trazendo a informação. Pelo que eu fiquei sabendo, essa empresa aí, a Legeia, ela já faz aí patrocínio de alguns clubes lá no futebol europeu. E além da Capa e da Legeia, temos também a Umbro, que já foi ali patrocinadora do Vasco, né? Já estampou a marca dela aí, já forneceu material esportivo para o Vasco. E a última, a Puma, que muita gente não sabe, mas também já teve uma camisa do Vasco, né? A Puma também, em certa oportunidade, já estampou ali, né, a logomarca delas ali na camisa do Vasco. Então, nesse momento, as negociações começaram, né? A tendência é que o Vasco assine um contrato de pelo menos 3 temporadas aí, ou com a própria Capa, ou com a nova fornecedora a partir do ano de 2025. Mudando de assunto agora, vamos falar de amistoso, porque nesse sábado, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, o Vasco volta a campo, mas dessa vez para encarar um adversário um pouco mais forte, né? A equipe do América Mineiro, que apesar de estar na segunda divisão, tem um time muito encaixado, tem um time aí que dá trabalho, tem jogadores de qualidade, como o Benítez, como o Martinez, enfim, é um time ali que a gente sabe que não vai fazer feio na segunda divisão, com muita chance até de voltar para a Série A em 2025, né? Então vai ser um bom teste para o Ramon aí seguir nessa sequência de trabalho, seguir testando a equipe, né? Seguir aí dando ritmo de jogo para os jogadores que ele acredita que serão titulares na estreia do Campeonato Brasileiro e também testar novas peças, testar aí uma nova formação tática. O fato é, o Ramon também vai observar jogadores do América Mineiro. Ontem a gente conversou com o representante de Martim Benítez, né? O Vasco, apesar de não ter feito uma proposta, uma consulta oficial ao América Mineiro, o Vasco fez uma consulta ao empresário do jogador e o próprio jogador falou, cara, se tiver interesse do Vasco, não teria problema em retornar para o Gigante da Colina. Então Martim Benítez, segundo informações aí, mais 1 ou 2 jogadores do América Mineiro serão observados pela comissão técnica e pelo Ramon Dias nesse amistoso do próximo sábado. O certo é, o Vasco tem interesse em um jogador do América Mineiro. A gente vai falar já já quem é esse jogador, mas infelizmente esse atleta não irá a campo no próximo sábado. Mas enfim, trabalho aí segue sendo feito. O Ramon está treinando a equipe em 2 períodos, né? Treinamento integral de manhã e de tarde, né? Tentando focar muito na parte física. Pelo que eu fiquei sabendo, o Ramon ele quer que o time comece o Campeonato Brasileiro muito forte fisicamente, né? Para não sofrer desgastes, para não sofrer lesões aí no começo da competição. Vamos falar agora sobre janelas de transferências, porque ontem abriu, né, a janela doméstica, né, a janela nacional aqui do mercado brasileiro. Então, a partir desse momento, o Vasco ou qualquer outro clube de Série A ou de Série B pode fazer contratações de jogadores que atualmente jogam dentro do futebol brasileiro. Não importa se o jogador é brasileiro, o jogador é argentino, colombiano, desde que esteja atuando aqui dentro do cenário do futebol brasileiro. E o Vasco, ele tem aí algumas pretensões, né? O Vasco tem algumas lacunas, algumas carências, e nesse momento, né, já que o Vasco não tem um executivo de futebol que ainda não foi anunciado, quem está fazendo esse papel de negociar, de pegar o telefone, ligar para jogador, ligar para empresário, são o Ramon e o Emiliano Dias, juntamente com o Lúcio Barbosa. Ontem tivemos a informação que para a vaga de primeiro volante, realmente ali o jogador que é pretendido no Vasco, né, o jogador que mais o Vasco quer trazer é o Marlon Freitas. Realmente essa informação aí veio a ser confirmada, o jogador aí que pertence ao Botafogo não vem sendo titular por lá, né, o Botafogo nesse momento aí tem 2 jogadores à frente do Marlon Freitas, o Gregory, recém-contratado, né, vindo do futebol dos Estados Unidos, e o Patrick de Paula, que voltou agora a atuar aí vestindo a camisa do Botafogo. Então o Marlon Freitas perdeu espaço e realmente pode ser negociado. Porém, o John Textor, que é o dono do Botafogo, não vai aceitar qualquer proposta, né? O próprio John Textor aí já confirmou que o Marlon é importante, mesmo não sendo titular. A informação que a gente tem é que o Vasco fez uma proposta que foi negada, que foi recusada pelo Botafogo, e provavelmente ainda hoje o Vasco deve fazer a segunda proposta, né? Uma contraproposta aí para tentar aí convencer, né, o jogador e o Botafogo aí para que essa transferência venha se
concretizar. Caso não se concretize, né, caso o Marlon Freitas não venha vestir a camisa do Vasco, temos outras opções no mercado. O Kaique, jogador do Juventude, inclusive o próprio presidente lá do Juventude já confirmou que o Vasco fez uma sondagem, porém ainda não foi feita uma proposta oficial aí pelo atleta, que vem se destacando muito no Campeonato Gaúcho vestindo a camisa do Juventude. E tem outro nome também, que é a terceira opção, que é o Gabriel, jogador do Internacional de Porto Alegre, que nesse momento treina em separado, né, e não faz parte dos planos do Internacional para a sequência da temporada. Agora falar um pouquinho sobre meia atacante, porque o Ramon quer pelo menos mais uma peça para compor elenco. A gente não está falando de um jogador para ser titular do Vasco, a gente não está falando de um jogador que vai chegar para roubar a vaga do Paê. Então, por esse motivo, os nomes para essa posição não são nomes de grande destaque. Ou são apostas, ou são jogadores já mais consagrados, mas que não vivem momentos maravilhosos. Então, temos aí nessa lista nomes como do Luan, Luan lá do Água Santa, Bill do Nova Iguaçu, e ontem surgiu o nome do Martim Benítez novamente, né? Como a gente falou agora há pouco aqui na live. Segundo informações, o Vasco fez uma sondagem ao empresário do Martim Benítez para saber se o jogador se interessaria ou não aí por um retorno ao Gigante da Colina. O certo é, até agora não tem negociação aberta, né? Até o momento o Vasco não fez nenhuma proposta oficial pelas contratações de nenhum desses atletas. Agora, em relação à vaga de segundo volante, eu não achei que o Vasco ia buscar peças aí para essa posição. Porém, ontem o presidente do América Mineiro, né, clube que o Vasco vai enfrentar nesse sábado, confirmou que na semana passada houve uma sondagem, né? O Vasco aí, a Vasco SAF, através do Lúcio Barbosa, ligou lá para o presidente do América Mineiro para buscar informações em relação ao Martinez, jogador que ano passado foi eleito o melhor jogador do América Mineiro no Campeonato Brasileiro, líder em todos os quesitos aí do América na competição. O jogador, ele tá lesionado, né? Ele teve uma lesão no tendão de Aquiles, está se recuperando, e a informação é que até agora o Vasco não se pronunciou oficialmente, né? Não fez proposta oficial, mas vou falar para vocês, tá? Seria uma ótima contratação, um jogador que para mim cairia como uma luva nesse meio de campo, tem intensidade, um jogador que chega muito bem na área, muito forte também na questão defensiva, de desarmes. Acho que seria uma contratação muito interessante, justamente para substituir o Paulinho, né? Que deixou uma lacuna de intensidade nesse meio de campo do Vasco. Em relação a atacantes, a gente sabe que o Ramon, ele quer um jogador, né, de velocidade. A gente sabe que o Ramon aí já pediu um jogador com características similares ao da Gabriel Peck, mas o fato é, até agora, nenhum nome veio à tona, né? Até o momento aí, a gente não teve informação da busca pelo Vasco por nenhum jogador com essas características. E aí, eu entro, né, na questão do executivo. A Vasco SAF, né, o Lúcio Barbosa, semana passada deu uma entrevista falando que não iria agir com velocidade, né, queria agir com critérios ali para poder escolher a pessoa certa. Mas, por outro lado, pessoas de dentro do clube nos trazem informação que o Vasco estaria muito próximo, né, de anunciar esse novo diretor executivo de futebol. Aí fica a grande dúvida, será que será um nome brasileiro ou será que vai ser um cara que vem de fora do Brasil, né? O nome do Admar Lopes foi um nome muito comentado, que é um português que trabalha lá no futebol francês. O fato é, esse anúncio, acredito eu, que deve acontecer durante essa semana, né? Até porque temos uma janela de transferências aberta e seria fundamental que esse profissional já pudesse se ambientar, já pudesse participar dessas negociações. Mas, mudando de assunto agora, vamos falar de 777, porque, cara, para mim, essa janela, apesar de ser uma janela curta, apesar de ser uma janela que você apenas pode contratar jogadores que atuam no futebol brasileiro, eu acho que ela vai dizer muita coisa em relação ao que a 777 quer para o futuro do Vasco. Aí você fala, pô, Mário, mas como assim? A 777 não investiu agora na primeira janela aí 100, 110 milhões de reais? Sim, investiu, mas para mim, cara, se você tem um aporte esse ano de 270 milhões de reais, esse ano de 2024, os dinheiros aí que vão entrar no Vasco, referentes a receita de televisão, patrocínio master, vendas de jogadores, eles são muito superiores às receitas do ano passado, de 2023. E até o momento, os investimentos, eles foram praticamente iguais ao da temporada do ano passado. Então nada mais justo que nessa janela agora, a 777 atenda os pedidos do Ramon, venha com força e mostre que tem poder financeiro. E mostre para o torcedor que todas essas dúvidas que a gente tem em relação à empresa, né, em relação aos atrasos que aconteceram no ano passado, estão todas sanadas. Então eu acho que é uma janela que pode nos trazer respostas.
ou negativas, a 777 aí não liberando o orçamento, não liberando verbas para contratações, ou uma resposta positiva, caso a 777 coloque aí 30, 40, 50 milhões em reforços e mostre que quer um Vasco forte. Então eu acho aí que nesse momento é o momento da gente observar as movimentações de mercado, cobrar para que contratações sejam feitas e a gente realmente entender o que a empresa americana pretende dentro do nosso clube para um médio de curto prazo. Beleza, galera? Então é basicamente isso pro vídeo agora da manhã. Pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho. Você que ainda não deixou o joinha, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. E hoje à tarde a gente está de volta aí por volta das 4 horas com a nossa segunda edição, né, com o nosso segundo boletim informativo para vocês aqui no canal. Um abraço, tamo junto!